Bom, pessoal, vamos prosseguir então com o assunto, tá? E o próximo tópico é as bases numéricas. Bom, como que nós seres humanos estamos acostumados a lidar com valores no dia a dia, tá? Então, para expressar valores, nós utilizamos 10 símbolos diferentes, 10 dígitos, né? Do 0 até o 9, e a combinação diferente desses símbolos vai permitir aí expressar qualquer valor, qualquer quantidade, né? Então, por exemplo, deixa eu mudar aqui para caneta. Bom, então, por exemplo, eu tenho lá o número 573, né? Eu sei que esses três símbolos aqui estão expressando aí uma quantidade, né? E inclusive a disposição desses símbolos diz muita coisa a respeito desse valor, né? Então, por exemplo, esse símbolo aqui, o 3, ele está representando de fato para mim 3. Esse símbolo aqui, 7, ele não está representando 7 para mim, né? Ele está representando 70, né? Pela localização dele aqui. E esse 5, na verdade, ele está representando aqui para mim 500, né? Então, de acordo com a localização aqui do símbolo, do dígito, ele representa um valor diferente, né? Eu chamo isso de notação espacial, né? Então, dependendo da localização aqui do símbolo, ele está representando um valor diferente. E através disso é possível, por exemplo, eu observar, né, que esse número aqui ele é maior do que, por exemplo, esse daqui, né? A gente consegue ter essa noção. A gente está acostumado a lidar com a base decimal. A base decimal ela está incrustada na nossa vida, no dia a dia. A gente nem para pensar nela direito, né? A gente simplesmente aplica ela. Agora, essa base, né? Então a base 10 ou a base decimal, ela trabalha então com 10 símbolos diferentes. Tá? Quais são esses 10 símbolos? É o 0, 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, né? Então, e o 10? Não, né? Por quê? Porque aqui a gente já tem os 10 símbolos. O que a gente chama de 10 é a junção de dois desses símbolos, né? Esse e esse, né? Então, aqui o que aconteceu? Até aqui eu tinha uma casa, que é a unidade, bom, que é essa casa aqui, e quando eu atingi o valor máximo dessa unidade, que aqui no caso da base 10 é o 9, eu zero essa casa e acrescento 1 aqui numa casa mais à esquerda, né? Para representar, continuar representando os valores maiores. E assim vai, né? Então, isso daqui é algo que a tia Maria explica isso lá na primeira, na segunda série, né? E a gente acaba incrustando tanto na cabeça que a gente não lembra mais disso. Agora, o interessante aqui é que nós temos 10 símbolos, tá bom? São 10 símbolos. Agora, por que são 10 símbolos, né? Alguns estudiosos aí, dizem de história, dizem que nós utilizamos 10 símbolos porque o ser humano possui 10 dedos na mão, né? Talvez seja verdade isso daí, tem um fundo de razão, né? Agora, se por exemplo a gente, por algum motivo o ser humano não tivesse 10 dedos na mão, tivesse 9, né? Tivesse 8 dedos na mão, né? Então como é que ficaria, né? Como é que poderia ser essa expresso valores aqui? Então, na verdade, aí nesse caso, por exemplo, vamos dizer aí 8 dedos, né? A gente teria aqui, né, o que nós chamaríamos de base 8, né? Ou o nome dela, octal, tá bom? Então, a base 8, o que ela seria? Seria uma base que lidaria com 8 símbolos, 8 dígitos diferentes. Então, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, tá bom? Então são 8 símbolos diferentes.
Agora eu estou falando aqui, poderia ser, né? Será que essa base não existe? Não, ela existe. Na verdade, eu tenho infinitas bases, tá bom? Aqui são 10 símbolos, aqui são 8. Será que eu tenho a base 7, a base 6, a base 11, a base 12, a base 20, a base 32? Sim, eu tenho. Isso é possível, né? Cada base utiliza aí um número X, né? O número que está sendo indicado aqui na frente, de símbolos para expressar seus valores. No caso da base 8, são utilizados 8 símbolos diferentes, né? Bom, aqui depois do 9, por exemplo, eu vou ter então o 10, né? E aqui depois do 7, o que eu vou ter? Eu vou ter o 8? Não, né? Depois do 7, eu não posso utilizar o 8, né? Isso daqui está errado, porque esse símbolo aqui, ó, 8, ele não existe nessa base, né? Então, o que vai acontecer? Vai acontecer a mesma coisa que ocorreu aqui. Eu não zerei a casa da unidade e acrescentei 1 aqui na casa da dezena? É a mesma coisa. Eu atingi o valor máximo aqui. Deixa eu apagar esse 7 que eu risquei. Eu atingi o valor máximo, que é o 7, né? Então, eu zero a casa da unidade e acrescento 1 na casa da dezena, tá bom? Então, esse 1, 0 aqui, né, é diferente desse 1, 0 aqui. Aqui nós chamamos, por conta da base decimal, nós chamamos aqui de 10. Esse daqui não podemos chamar de 10, porque ele não representa o valor 10. E aí, o que a gente vai fazer aqui? Para diferenciar um do outro, nós vamos colocar aqui, entre parênteses, aqui embaixo, 10. Então, isso aqui está indicando que está na base 10. E esse daqui, nós vamos colocar aqui um 8, indicando que isso daqui está na base 8, na base octal, né? E aí, a gente vai fazer 10 na base decimal é diferente de 1, 0 na base octal, tá bom? O que esse 10 está representando na base decimal, que é a base que a gente usa no dia a dia? Está representando 10, né? Agora, esse 10 aqui, esse 1, 0 aqui na base octal, para mim, na base decimal, ele está representando, na verdade, o 8, certo? Porque depois do 7 realmente vem o 8 na base decimal, né? Só que aqui eu tenho que utilizar um 0 para representar esse valor, certo? Então, ou seja, eles representam o mesmo valor, tá? Mas, desculpa, né? Aqui eu estou representando o valor, a quantidade 8, utilizando os símbolos da base octal, né? Então, aqui, esse 8, aqui eu tenho um símbolo para ele, aqui não, tá bom? Então, eu posso representar qualquer valor utilizando a base octal? Posso representar qualquer valor utilizando a base octal. Eu posso representar qualquer valor utilizando qualquer base? Posso fazer isso, tá bom? Será que eu tenho, então, a base 11? Então, tá? Não sei como que ela seria escrita aqui de forma extensa, mas é a base 11. Então, a base 11 ela lida com 11 símbolos. Então, vamos ver quais são esses símbolos, quais poderiam ser. Vamos lá, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aí, o próximo vai ser esse aqui? Não pode ser, né? Por quê? Porque esse daqui, novamente, já é a junção desses dois símbolos aqui, tá? Então, vamos apagar aqui. Eu tenho que utilizar um símbolo diferente, né? Poderia ser qualquer símbolo, depende de uma convenção, né? Vamos aqui dizer que nós vamos utilizar a letra A, tá bom? Então, a letra A, ela está expressando para mim o valor que seria expresso pelo
10, tá bom? Então são 11 símbolos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pronto, nós temos aqui a base 11, tá bom? E depois do valor máximo daqui, né? Então, depois dele, eu teria, né, o 0 novamente. Porque eu zero a casa da unidade e acrescento 1 aqui, né? Aí vai 0, 1, 2, né? E aí vai seguindo até eu chegar lá no 9. Depois do 9 eu vou ter o 1A, né? Porque ó, então não é o 9 não é mais o valor máximo aqui. O valor máximo é o A, que está sendo utilizado para representar o que nós entendemos como 10, né? E depois do 1A nós vamos ter o 2, 0, né? Isso daqui, ó, 1A é a mesma coisa, seria a mesma ideia do que nós entendemos por 19, por exemplo. Depois do 19 eu tenho o 20, né, na base decimal, tá bom? Então, essa é a ideia, tá bom? Então, a ideia que eu quero que vocês entendam agora é que eu posso expressar qualquer número, qualquer valor em qualquer base e que existem bases infinitas, tá bom? Existem bases infinitas. Mas, pra gente, interessa 4 bases, tá bom? Interessa a base 10, a base 2, a base 8 e a base 16. Tá bom? Então, a base 10 é a base decimal. A base binária, a base 2, né, é a base binária. A base 8 é a base octal. E a base 16 é a base hexadecimal. Tá bom? Então, a gente viu na última aula, né, que o computador lida com 2 diferentes símbolos, né? Esses 2 diferentes símbolos indicam aqui que o computador trabalha com a base binária, tá bom? E a base decimal ela é meio óbvia, né? A gente lida com ela no dia a dia, por isso que ela é importante. Então, o computador trabalha com a base binária e nós, seres humanos, trabalhamos com a base decimal. Agora, por que nós trabalhamos com a base 8 e a base 16? É simples, porque a conversão, né, se eu tenho um valor que está expresso em base binária, para eu converter esse valor para a base octal ou hexadecimal, é muito mais simples do que eu converter para a base decimal. Então, a conversão entre a base 2, a 8 e a 16, a binária, octal e hexadecimal, é muito mais simples do que eu converter a base binária para decimal e vice-versa, que a conversão é muito mais rápida. Então, no dia a dia, nós trabalhamos com a base 8 e a base 16 também, tá bom? Então, vamos colocar aqui, né, trazer aqui para o slide. A base binária ela vai trabalhar com apenas 2 valores. Esses valores são o 0 e o 1. Né? Então, a base 2, o 0 e depois o 1. Depois do 1 vem o quê? O 2? Não. Né? Depois do 1 eu tenho o 1, 0. Por quê? Porque eu atingi o valor máximo aqui da unidade, então eu zero a casa da unidade e acrescento o 1 aqui na casa da dezena, né? Depois eu vou ter o quê? Eu vou ter o 1, é isso? Aí eu atingi os valores máximos aqui, tanto da casa da unidade quanto da casa da dezena. Então o que acontece? Eu vou ter agora o 1, 0, 0.
bom? Eu zero a casa da unidade, a casa da dezena, e acrescento 1 aqui na casa da centena. É a mesma ideia, vamos só fazendo o esquema aqui. Tem lá 0, 1, tá? Aí eu vou ter o 9, depois do 9 eu vou ter o 10. Então, zerei a casa da unidade e acrescentei 1 na casa da dezena. Aí vai 1, 2, né? 98. Deixa eu colocar só 3 pontinhos aqui. Então, 3 pontinhos. Aí eu vou ter lá 98, 99. Depois do 99, o que vai acontecer? 100. Por quê? Eu atingi o valor máximo aqui nessas duas casas e acrescentei 1 na casa da centena. Mesma coisa aqui. Cheguei no valor máximo dessas duas casas, né? E zerei elas e acrescentei 1 na casa da centena. Ou seja, gente, é a mesma ideia. Então, isso aqui seria na base 2, né? E esse daqui seria na base 10, na base decimal. Tá bom? Então, todas elas têm essa questão. Bom, a base octal, ela trabalha, então, como eu havia mostrado, com 8 símbolos. A gente já viu isso daqui. A base hexadecimal, ela vai trabalhar, então, com 16 símbolos. Então, vai do 0 até o 9, e aí, na hora que eu começar lá o 10, o 11, o 12, eu começo a pegar emprestado as letras do alfabeto. Então, o A, ele está representando para mim 10. O B está representando para mim 11. O C está representando 12. O D, 13. O E, 14. E o F, 15. Então, totalizando tudo, são os 16 símbolos. Então, aqui é muito simples, gente. Na hora que eu ver um F, um E, um D, um C, um B, um A, eu tenho que lembrar que isso aqui não é uma letra de uma equação, tá bom? Não é um valor a ser encontrado, mas, na verdade, ele está representando para mim um outro valor, tá bom? Então, é isso. Agora vocês vão perguntar, Rodolfo, mas eu uso essas bases aqui, tanto a base 8 quanto a base 16 no dia a dia? Eu uso. Tá? Eu uso sim. Então, a base hexadecimal, por exemplo, ela é utilizada para esquema de cores, por exemplo, né? Para expressar as cores do computador. A base octal, por exemplo, ela é utilizada para permissionamento, aplicação de permissão de segurança no sistema operacional Linux, né? Então, eu utilizo sim elas, em especial ainda mais a base hexadecimal, ela é mais utilizada. Então, por exemplo, o IPv6, que é a versão nova do protocolo IP, ele utiliza a base hexadecimal para expressar os valores, tá bom? Então, assim, a aplicabilidade para elas tem bastante. E a base binária, então, nem se fala, tá bom? A base binária ela é super importante para a gente na computação. Então, conhecer essas 4 bases e saber ler os valores que elas representam é muito importante. E tão quão importante ainda é saber converter um valor que está expresso em uma base para outra base. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenha aqui o número 53 na base decimal. Então, é o 53 tradicionalzão que a gente tem. Quanto que é esse valor se ele for expresso aqui na base binária, né? Então, tem como eu fazer essa conversão? Tem, tá bom? Ou, por exemplo, eu tenho lá um número, vamos dizer aqui 1011 em binário e eu queira expressar isso em octal. Qual que é o valor, os símbolos, né? A notação correspondente em octal. Bom? Ou eu tenho lá, por exemplo, um número em hexadecimal. Eu tenho lá F53A, por exemplo. Isso aqui está expresso em hexadecimal. Eu quero converter isso para decimal, né? Então, tem como eu expressar um número de uma base em outra? Tem. Então, tem métodos que eu faço para fazer a conversão entre essas bases.
tá bom? E é muito importante para a gente conhecer esses métodos e saber aplicar eles. É isso que a gente vai ver agora, tá? Então, olha só que interessante aqui também, tá? Aqui eu tenho, ó, uma palavra, tá? A palavra luz, e essa palavra, né, são 3 letrinhas, ela está sendo expressa aqui para mim em binário, tá? Então, cada conjunto aqui é uma letra. Cada conjunto aqui é uma letra. Se vocês perceberem, ó, aqui eu vou ter 8 bits, aqui eu vou ter 8 bits e aqui eu vou ter 8 bits. Como que essa conversão aqui ela foi feita? Né? Então, lembram da tabela ASCII que eu apresentei para vocês na última aula? Cada letrinha ela tem um código, né? Aqui não é a tabela ASCII completa, é só as letras, tá bom? Tanto maiúscula quanto minúscula, né? E aí, o que aconteceu? Eu peguei, vamos lá ver. Então, eu tenho lá a primeira letra, L, né? L. Na tabela ASCII, de acordo com a tabela ASCII, a letra L, né, ela tem um código em decimal, que é 76. A letra U, ela tem um código que é 117. E a letra Z, ela tem um código que é 122. Então, vamos pegar primeiro a letra L maiúscula, 76. Então, esse valor aqui está sendo expresso em decimal, né? Se eu converter 76 para binário, eu vou chegar nisso, tá? Se eu converter 117 para binário, eu vou chegar nisso, tá bom? E assim sucessivamente, tá bom? Então, como que eu faço essa conversão? Então, tá aqui, né, no próximo slide. Desculpa, eu esqueci que estava aqui, isso aqui ficaria mais fácil, né? Então, cada letrinha. Aí eu vou aplicar o método de conversão, que eu já vou mostrar para vocês, tá bom? E eu chego aqui no resultado, tá? Bom, então, basicamente, são 3 métodos que eu vou aplicar. São 3 conversões que a gente vai fazer. A primeira conversão é da base 10 para a base N. Por que N? Porque pode ser qualquer base, tá bom? Mas o importante é que o número original está expresso na base decimal. E aí eu quero converter ele para qualquer outra base. Então vamos pegar aqui um exemplo, tá? Vamos pegar o número 13, tá? O número 13. Então o número 13 expresso na base decimal, eu quero converter ele para a base binária, tá bom? Então, como que eu faço isso? Então, aqui na apostila tem um método, tá bom? Para vocês poderem consultar, tá? Mas eu vou fazer aqui com vocês. Então, aqui é o seguinte, para eu converter esse número para base N, basta eu dividir ele por N, de maneira consecutiva. Ou seja, aqui eu quero converter para a base binária. Então, eu vou dividir o 13, vou dividir ele por 2. Por que 2? Porque é para a base binária que eu quero fazer. Então, isso aqui é um exemplo, tá bom? Exemplo. Então, eu vou dividir. 13 por 2 vai dar 6, tá? A gente poderia falar, vai dar 6,5. Legal, 6,5, perfeito. Só que para a gente aqui, importa o resto, tá bom? Eu quero saber o resto dessa divisão, tá bom? Então, aqui deu um resto. O que eu posso fazer com esse resto? Eu posso pegar isso aqui, ó, 0,5, 0,5 e multiplico por 2 para achar o resto, tá bom? Então, aqui o resto vai ser 1. E aí eu continuo. 6 dividido por 2 vai dar 3, resto 0. 3 dividido por 2 vai dar 1,
resto 1. Na hora que o valor final aqui, deixa eu apagar um pouco aqui, na hora que esse valor final ele for menor do que o valor da base, eu paro. Eu posso continuar dividindo aqui? Poderia, mas aí daria um número fracionado e para a gente não importa, porque para a gente o que importa são os restos, tá bom? Então, aqui no caso, o resultado, né, é esse valor aqui. Então, 13 em decimal, ele é 1, 0, 1. Isso em binário, tá bom? Então eu converti, fiz uma conversão. Tem como fazer um outro exemplo? Vamos lá, tá? Vamos expressar, vamos trabalhar de novo com o 13, tá bom? 13 em decimal, eu quero converter ele agora para a base octal. Então como é que eu vou fazer? Eu vou pegar 13, vou dividir agora por 8, que é a base de destino, tá bom? Então aqui foi 2 porque é para a base binária. Aqui é do 13 para a base octal, para a base 8. Então 13 dividido por 8 vai dar 1, não é isso? 1 resto 5, né? Então de 8 para 13 são 5. Então, 13 em decimal equivale a 1/5 na base octal. Isso aqui é 15? Não, isso é 1/5, tá? Porque isso daqui não representa o valor 15 como a gente conhece. Na verdade, ele representa o 13, né? Então, olha só que legal. 3 formas diferentes de expressar o mesmo valor. 13 na base decimal, 1101 na base binária e 10 na base octal, tá bom? Agora, gente, importa muito pra gente o resto, tá bom? Importa muito saber o resto. Então, por exemplo, durante a prova, não importa para mim se vocês vão estar utilizando calculadora ou não. Vocês podem utilizar a calculadora, eu até incentivo. Eu falo para os alunos o seguinte: eu não estou avaliando durante a prova a capacidade matemática de vocês, não é isso. Eu quero saber se vocês sabem aplicar ou não esse método, tá bom? Então, durante a prova, vocês podem usar uma calculadora, mas vai chegar um resto aqui, tá? Vai ter um resto, você vai ter que descobrir quanto que vai estar aqui o resto, né? Desculpa, vai estar um número fracionado, vocês vão ter que descobrir o resto, né? Aí, por exemplo, vamos tentar fazer um exemplo aqui. Eu tenho um outro exemplo, tá? Eu tenho aqui o número 1095. Melhor, peraí. Vamos apagar aqui. Eu tenho o número 1095 que está sendo expresso. Que está sendo expresso na base decimal. Eu quero expressar ele na base hexadecimal. Então, como é que eu vou fazer? Aplicar o método, né? Então, 1095 dividido por 16. Posso fazer isso na mão? Posso fazer? Pode, não tem problema, tá? Posso usar uma calculadora? Posso. Então, vamos colocar isso na calculadora para ver como é que vai ficar. Deixa eu abrir uma calculadorazinha aqui. Então, 1095 dividido por 16. Então vai dar 68,4375. Então vamos lá, vamos por partes. Então o valor inteiro aqui é 68. O valor fracionado é 0,45. Então o que eu posso fazer? Eu posso pegar aqui o valor fracionado e multiplicar ele por 16 para achar o resto. Então multipliquei e deu 7. Então o resto aqui é 7. E aí eu continuo, tá? 68 dividido por 16. Vamos lá, vamos continuar. 68 dividido por 16 vai dar 4,25. Então,
Vamos lá. 4, aí 0,25. Então vamos lá. 0,25 vezes 16 vai dar 4. Né? Então, ou seja, 1095 em decimal equivale a, começando a partir aqui de baixo, tá bom? 447 em hexadecimal, tá bom? Então, vocês podem utilizar esse método que eu apresentei aqui da calculadora para chegar no resto, tá bom? Podem fazer à mão, fica a critério de vocês como que vocês vão fazer essa conversão, tá? Agora, novamente, gente, esse método aqui, ele só vale para da base 10 para outra base, tá? A base N. Então, o povo se confunde muito na aplicação desses métodos. Os outros métodos que eu vou mostrar para vocês, tá? É para outros cenários. Esse é só da base 10 para uma base N, para uma outra base, tá bom? Bom, agora eu vou mostrar para vocês como que eu faço a conversão da base. Olha lá, da base N, ou seja, de qualquer base para a base 10. Ou seja, aqui é o inverso. É o inverso do que nós vimos anteriormente. Tá? Então, por exemplo, vamos pegar aqui o número 10101, que está em binário, e vamos expressar ele aqui na base decimal. Tá bom? Então, poderia ser qualquer base, eu peguei aqui a base binária. Então, como é que eu vou fazer isso daqui? Eu vou pegar esses valores, esses dígitos, né, aqui, tá? E vou multiplicar eles, vou pegar aqui, ó, esse 1 aqui, vou multiplicar ele por 2 elevado a 0. Vou pegar esse aqui, 0 vezes 2 elevado a 1. 1 vezes 2 elevado a 2. E aqui 0 vezes 2 elevado a 3. E aqui 1 vezes 2 elevado a 4. Tá bom? Ou seja, o que eu fiz? Eu peguei cada elemento aqui, cada dígito, a partir da direita, né, que é o menos expressão, né, vamos dizer assim, de menos expressão, e fui multiplicando eles pela base atual, tá bom? Pela base atual, não é a base de destino, é a base atual, tá? E da unidade eu elevei a 0. O segundo eu elevei a 1. O terceiro eu elevei a 2, o quarto, a 3, o quinto, a 4, e se tivessem outros dígitos, assim sucessivamente. Tá bom? Esse primeiro aqui, ele sempre, aqui nesse caso aqui, ele sempre vai dar 1. Tá bom? Por quê? A não ser que ele seja 0, tá bom? Aqui, né? Então 0 vezes qualquer número é 0. Agora, 2 elevado a 0 é 1, tá, gente? 2 elevado a 0 é 1. Na verdade, qualquer número elevado a 0 é 1. Tá bom? Então, 1 vezes 1, 0. Agora aqui, 2 elevado a 1 é 2. 0 vezes 2 é 0. 2 elevado a 2 vai ser 4. 4 vezes 1 é 4. 2 elevado a 3 é 8. 0 vezes 8 é 0. E 2 elevado a 4 é 16. 16 vezes 1, 16. Né? Somando-se esses valores aqui, né? Então não vou escrever aqui embaixo que não dá espaço. Mas 16 mais 4, 20, mais 1, 21. Tá bom? Então o resultado aqui vai ser 21. Certo? Então, esse valor em binário é 21 em decimal. Tá bom? Vou fazer aqui mais um exemplo com vocês.
Então, novamente aqui nós estamos na base, da base n para a base 10, tá bom? Vamos supor que eu tenha aqui o número F32 na base hexadecimal e eu quero expressar ele na base decimal, tá bom? Então, novamente, F32, né? Aí eu vou pegar aqui esse 2, vou multiplicar por quanto? Por 16. 16 elevado a zero. Então, 16 é a base de origem. Aqui, 3 vezes 16, 16 elevado a 1. E agora vem a questão, né? Esse F aqui, na verdade, ele representa 15 para mim, né? Então, aqui eu vou utilizar 15. 15 vezes 16 elevado a 2. Então, vamos lá. Então, aqui vai dar 16 elevado a 0 é 1. Né? Qualquer número elevado a 0 é 1. 2 vezes 1, 2. Né? 3 vezes 16, 16 elevado a 1 é 16. 3 vezes 16 vai ser 48, né? 48. E aqui, 15 vezes 16 elevado a 2. Deixa eu fazer o cálculo aqui na calculadora. 16 vezes 16, né? Vezes 15. 3.840. Então, 3.840. Fazendo a soma desses daqui, então aqui eu vou ter 50 e aqui 50 mais 3.840, eu vou ter 3.890, né? Então, esse valor aqui em decimal é 3.890, tá bom? Então, fiz a conversão. Então, novamente, esse método também, ele só tem validade da base n, qualquer base, para a base decimal. Então, a base de destino sempre vai ser a base decimal, tá? Isso é importante para a gente compreender aqui o processo. Bom, beleza. Então, sabendo esses dois métodos aqui, tá? Da base, vamos lá, da base 10 para a base n e da base n para a base 10, vocês podem converter de qualquer base para qualquer base, sempre utilizando a base 10 como intermediária no processo. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira converter agora da base 2 para a base 8. Como é que eu poderia fazer isso? Eu poderia passar a base 2 para a base 10 e da base 10 eu converto para a base octal, para a base 8, tá bom? Isso aqui é possível utilizando a base 10 como intermediária. Agora, para fazer, como eu havia explicado anteriormente, para fazer a conversão diretamente entre a base binária e a base octal, existem maneiras muito mais simples, tá bom? Eu vou procurar aqui explicar de maneira mais sucinta, tá? E se vocês se interessarem em saber o porquê, a razão, eu pedi para vocês darem uma procurada no slide, tá bom? Ou entrarem em contato comigo, caso vocês queiram. Então, vamos supor que eu queira converter lá 10111 em binário, eu quero converter isso para octal. Como é que eu vou fazer isso? Bom, eu vou espalhar esses dígitos aqui, tá bom? E eu vou separar eles aqui em grupos de 3, tá bom? Contando a partir da direita. Então, aqui eu tenho 3 dígitos e aqui eu tenho 2 dígitos, mas se eu quiser colocar um 0 à esquerda aqui, eu posso, porque 0 à esquerda não simboliza valor nenhum, tá bom, gente? 0 à esquerda, eu posso colocar quantos zeros à esquerda eu quiser aqui, não vai fazer diferença nenhuma no valor. O próprio nome diz 0 à esquerda, né? Bom, por que 3? Porque
3 dígitos em binário, 3 dígitos em binário equivalem a 1 dígito em octal. Bom? 1 dígito em octal. Tá? Agora, deixa eu pegar aqui uma cor diferente. Aqui no vermelho. Tá? Então, é o seguinte. Esse primeiro bit aqui, ele tem o valor 1. Esse segundo aqui, ele tem o valor 2. E esse terceiro, ele tem o valor 4. Tá bom? Se eu somasse aqui esses dois, 4 mais 2 mais 1, vai dar 7. E lembrando que 7 é o símbolo máximo de uma unidade aqui na base octal. Tá? E aqui também a mesma coisa. 1, 2, 4. Tá bom? Então, 1, 2, 4. 1, 2, 4. Bom, como é que eu vou fazer a conversão aqui? Muito simples. Aonde tiver o valor 1, vou mudar de novo a cor. Aonde eu tiver o valor, o bit 1 aqui, eu somo os valores aqui de cima correspondentes. Tá? Então aqui é 4 mais 2 mais 1, vai dar 7. E aqui, ó, eu só tenho o 2 valendo 1. Então aqui vai ser 2. Tá bom? Ou seja, a resposta aqui vai ser 2, 7 em octal. Tá? Bem simples mesmo. Bem simples. Certo? Então não importa a quantidade de dígitos aqui, né? É só fazer essa divisão aqui em 3, lembrar dos pesos aqui de cada bit, tá bom? Lembrar aqui dos pezinhos e fazer a conversão. Bem simples mesmo, tá? Eu posso fazer essa conversão. Deixa eu criar aqui um novo slide. Eu posso fazer essa conversão aqui também. Então, olha lá. Base binária para a base hexadecimal. Tá bom? Então, vamos lá. Vou pegar aqui 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0 em binário. Eu quero expressar isso em hexadecimal. Como é que eu vou fazer? Então, novamente, vou dar uma espalhada aqui neles. Um 0, 1, 1, 0, 1, 0. Tá? Então, aqui, gente, é a mesma ideia, a mesma coisa. No entanto, ao invés de separar em grupos de 3, eu vou separar em grupos de 4. Grupos de 4. Tá? Então, aqui são 2. Por quê? Cada dígito em hexadecimal equivale a 4 dígitos em binário. Tá? E aí os pesos, eles são parecidos. Né? Então, aqui é peso 1, aqui é 2, aqui é 4 e aqui é 8. Tá bom? 1, 2, 4, 8. Se eu somar, então, aqui ó, 8 mais 4 mais 2 mais 1 vai dar 15, que é a letra F, que é o valor máximo de uma unidade na base hexadecimal. Tá? E aí a mesma ideia, eu somo eles aqui. Tá? Aqui no caso vai dar 6. E aqui no caso eu vou ter 1 mais 2, 3, mais 8, 11. Né? Só que o 11 é a letra... Bom, vamos colocar aqui 11, tá bom? Só que aí eu vou ter que colocar aqui B. Então, B6, certo? B6. Então, o resultado aqui é B6. B6 em hexadecimal, tá bom? Então, bem simples também, tá bom? Muito simples. E o inverso, né? Vamos dizer que eu tenha, por exemplo, um valor da base hexadecimal e eu queira converter ele para a base binária. É o inverso aqui, né? Gente, é a mesma coisa, tá bom? E aqui eu vou dar explicar uma coisa que vários alunos erram. Tá, deixa eu apagar isso aqui um pouquinho. Vários alunos erram aqui nessa questão, tá? Mas é muito simples. Então, FA5
em hexadecimal, eu quero expressar isso em binário, tá? Então, aqui é só eu contar quantos dígitos eu tenho em binário para cada dígito em hexadecimal. Então, é só lembrar aqui no último documento, né? Então, aqui, cada dígito em hexadecimal equivale a 4 dígitos em binário, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu tenho lá o F, o A e o 5. Então, vamos colocar aqui, ó, 4 dígitos para cada um, tá? Então, coloquei aqui 4 dígitos, vamos colocar até um separador aqui para facilitar a leitura. Tá? E aí eu vou lembrar aqui dos pezinhos, né? Então, esse aqui é peso 1, esse é 2, esse é 4 e esse é 8. Esse é 1, 2, 4, 8. 1, 2, 4, 8. Né? Então, legal. Os pezinhos. E aí, eu tenho que colocar 1 aqui em cada dígito, tá? Aonde for necessário para eu conseguir uma soma para chegar a 5. Então, por exemplo, né, aqui é 4 mais 1, eu vou chegar a 5. Então, 1, 1. E nos outros eu vou colocar 0. Né? O A, na verdade, é o 10. Tá bom? Então, vamos colocar aqui, ó, 10 entre parênteses. Ele é o 10. Então, o que eu vou colocar? 8 mais 2 é 10. Então, 1, 0, 1, 0. Tem alguma combinação diferente aqui? Não existe combinação diferente. E o F, na verdade, é 15. Tá bom? Então, o 15 eu tenho que utilizar todos, né? Então, 8 mais 4, 12, mais 2, 14, mais 1, 15. 1, 1, 1, 1. Pronto, a conversão foi feita. Tá bom? Então, aqui é 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Se por acaso, né, durante essa conversão, ficar algum zero à esquerda para cá, aqui no último dígito, só no dígito aqui mais à esquerda, tá? Se ficar um zero, por exemplo, aqui, um zero aqui, 0, 0, 0, 1, por exemplo, a gente pode omitir esses 3 zeros. Ou seja, eu só posso omitir os zeros à esquerda, mas à esquerda do número inteiro. Não posso, por exemplo, esse zero aqui, ó. Esse zero aqui eu não posso omitir ele, né? Porque ele está dentro do número. Agora, se ficar um zero aqui, eu posso omitir, tá? Pessoal, o que o pessoal erra aqui, tá? É o seguinte, aqui, ó, vou fazer aqui embaixo o erro que o pessoal faz. F. O F é 15, né? O que o pessoal faz muito aqui? Eles colocam, né? Ao invés de colocar 4 dígitos para o F, eles colocam 4 dígitos para o 1 e 4 dígitos para o 5. Deixa eu até apagar isso daqui, fazer mais alinhadinho aqui. Novamente, gente, paciência. Eu sou canhoto e, né, ali, além disso, eu estou acostumando aqui com a mesinha, tá? Então, eles colocam 4 pro 1, 4 pro 5. Aí faz a conversão lá, né? Então, aqui vai dar 1, 0. Eu já estou pulando uma etapa aqui, né? 1. Opa, peraí. Aqui vai ser, né? 1. E aqui coloca 1, 0, 0, 0. Aí eles acham que o número é... Isso daqui seria 1, 0, 1, 0, 1. É isso aqui. Então está, errado. Porque não é 4 por 1 e 4 por 5. É 4 dígitos pro F. Tá bom?
Então, muito cuidado com isso. Mesma coisa aqui, 4 dígitos pro A, não 4 dígitos pro 1 e 4 dígitos pro 0. Então, muito cuidado nisso aqui, tá? Bom, eu não vou fazer aqui, gente, mas porque é exatamente a mesma coisa, tá? Então, se eu quiser fazer da base octal para a base binária, é a mesma coisa, tá bom? A única diferença é que ao invés de separar em 4 dígitos, eu vou separar somente em 3, certo? É só em 3, é só isso a diferença, não muda mais nada, tá bom? Então, realmente, gente, as conversões elas são muito simples de serem feitas, né? Eu só tenho que entender o que eu estou utilizando, como é que eu vou utilizar eles, né? Para de qual base para qual base, né? Isso a gente vai pegando com a prática, tá bom? Então, gente, é isso, tá bom? Me deem um feedback depois, tá? Se ficou bom ou não. Eu novamente, só peço um pouquinho de desconto na caligrafia, porque até o tempo que eu acostumar com a mesa, acho que vai um tempinho, tá bom? A minha letra normalmente já não é muito legível. O pessoal pede para eu escrever com letra de forma, né? Porque minha letra por extenso ela é um pouco difícil de ser entendida, né? O pessoal não gosta muito de que eu escrevo, mas peço um pouco de paciência aí até eu me acostumar com a mesa, tá bom? Mas aí vamos tentar superar aí a crise do corona juntos, tá bom? Um abraço aí para todos.